Ela chegou ao cair da tarde, com o menino nos braços, e o olhar cansado de quem já havia batido em muitas portas. A chuva descia pesada, e o som do trovão parecia o eco do medo que ela carregava no peito. Quando o fazendeiro abriu a porta, não imaginou que o destino estivesse prestes a devolver o que o tempo havia levado. Naquele instante, bastou um olhar para ele perceber que o menino tinha os mesmos olhos dele. A chuva caía há horas sobre os campos de trigo, transformando o chão em um espelho opaco que refletia o céu pesado. Na varanda da casa grande, Gabriel, o fazendeiro, observava o horizonte encoberto. Era um homem de poucas palavras e muitos silêncios. A solidão tornara-se seu modo de viver desde que perdera a esposa, há quase 10 anos, e com ela, o gosto pelas conversas, pelas festas e até pelos dias de sol. Os empregados já haviam se recolhido, e restava apenas o som da água caindo sobre o telhado de zinco quando um ruído inesperado interrompeu o sossego. 3 batidas leves na porta. Por um instante, Gabriel pensou ter imaginado, mas o som se repetiu, agora mais urgente. Abriu a porta devagar. Diante dele, uma mulher encharcada segurava um menino de uns 6 anos, o cabelo preso em desalinho, os olhos baixos e a voz quase apagada. "Boa noite. Desculpe incomodar", ela disse tremendo. A estrada cedeu com a chuva e não conseguimos seguir até a vila. "Poderíamos nos abrigar aqui por esta noite?" Gabriel ficou em silêncio por um instante. Aquela voz lhe pareceu estranhamente familiar. Um timbre doce, com uma pausa suave entre as palavras, como quem fala com o coração nas mãos. Mas ele não reconheceu de imediato. Fez um gesto para que entrassem. O menino o olhou por baixo do chapéu molhado. Tinha olhos grandes e curiosos, da cor de mel. Gabriel sentiu algo inquietante dentro do peito. Uma lembrança vaga, quase dolorida. Mas não quis pensar. "O quarto dos fundos está livre. Posso acender o fogo na lareira", disse em tom contido. "Há sopa na cozinha." "Agradeço, senhor", respondeu ela, abaixando o olhar. "Meu nome é Clara. Este é Elias, meu filho." O menino sorriu tímido e Gabriel apenas acenou. Enquanto ela tentava secar as roupas da criança perto do fogo, ele preparou o jantar em silêncio. A presença de alguém na casa parecia deslocar o ar, como se de repente a solidão que o acompanhava há tanto tempo não coubesse mais ali. Depois do jantar, Clara observava a chama da lareira com o menino adormecido no colo. Gabriel sentou-se à poltrona, mas seus olhos insistiam em repousar sobre o rosto dela. Havia uma serenidade antiga naquele semblante, e uma tristeza contida, como quem carrega mais do que o corpo pode suportar. "Mora longe?" ele perguntou por fim. "Mais do que gostaria", ela respondeu sem encará-lo. "Desde que meu marido partiu, nunca ficamos muito tempo no mesmo lugar. Procuramos paz, mas parece que ela sempre nos encontra cansados demais." Gabriel abaixou o olhar. Entendia o peso daquela frase. A perda tinha o mesmo som em qualquer boca, e ele sabia o quanto custava. "Pode ficar aqui até o tempo melhorar", disse após um longo silêncio. Clara assentiu com um leve movimento de cabeça. Durante a madrugada, o vento soprou forte. Gabriel levantou-se para verificar as janelas e, ao passar pela sala, viu algo que o fez parar. Clara dormia sentada, e o menino, coberto até o pescoço, repousava com o rosto virado para o fogo. A luz das chamas refletia nos olhos dele, olhos cor de mel, os mesmos olhos que Gabriel via no espelho todas as manhãs. Aproximou-se confuso, tentando afastar a ideia que surgia. Mas quanto mais olhava, mais notava o que o tempo não conseguiria disfarçar. O mesmo arco nas sobrancelhas, o mesmo jeito distraído de franzir a testa. Um frio percorreu-lhe a espinha. Voltou para o quarto, mas o sono não veio. No dia seguinte, o céu amanheceu limpo e o cheiro de terra molhada invadiu a casa. Clara já estava de pé, ajudando a preparar o café. O menino corria pelo pátio encantado com os cavalos. Gabriel o observava de longe, tentando entender o que o destino tramava. "Ele gosta de animais?", perguntou, tentando disfarçar o nervosismo. "Desde pequeno",
respondeu ela. O pai dele também. As palavras morreram no ar. Ela percebeu o que havia dito e desviou o olhar, apertando as mãos. Gabriel sentiu o peito apertar. Um silêncio denso se instalou entre os dois, cortado apenas pelo som das galinhas no terreiro. À tarde, quando o menino brincava perto do curral, Gabriel notou algo curioso. Elias sorria exatamente do mesmo jeito que ele, com um leve canto de boca levantado e um brilho nos olhos que misturava timidez e teimosia. Era impossível não ver. O destino não se esconde por muito tempo. À noite, Clara ficou recolhida, e ele, sozinho na varanda, olhava o campo que se estendia até o horizonte. O pensamento martelava sem descanso. Seria possível? E se fosse? De repente tudo fazia sentido. O olhar dela, o tom de voz, o nome do menino. Era como se o passado estivesse voltando para cobrar algo que ele havia deixado inacabado. No dia seguinte, antes do café, Gabriel encontrou no corredor um pequeno medalhão que devia ser de Clara. Dentro, uma fotografia antiga. Um retrato desbotado dele mesmo, tirado há quase 7 anos. O chão pareceu sumir sob seus pés. Guardou o medalhão no bolso e saiu para o campo, tentando organizar o turbilhão de lembranças. 7 anos atrás, ele havia amado uma mulher com olhos de outono e sorriso de promessa. Mas quando as terras começaram a declinar e os negócios ruíram, ela desapareceu sem explicação. Naquele tempo ele acreditou que fosse o destino se encarregando de puni-lo por ter amado demais. Agora, via que o destino apenas esperara o momento certo para devolver o que ele perdera. Quando voltou para casa, Clara estava de pé na varanda, segurando o menino pela mão. Os olhos dela o buscaram e por um instante não houve chuva, nem tempo, nem medo. Houve apenas o silêncio. Aquele mesmo silêncio de quem sabe que o amor não se apaga, apenas se esconde. Os olhos do menino. O vento da manhã trouxe uma calma inesperada. Na fazenda, os primeiros raios de sol começaram a dissipar a neblina da madrugada, revelando as folhas molhadas e os campos verdes. Gabriel caminhava pelos terrenos, os pés firmes na terra que ele conhecia tão bem. Mas a mente estava longe, perdida em pensamentos que há muito não visitavam o seu coração. Clara estava na varanda, observando Elias brincar com os cavalos. O menino tinha se encantado por eles desde o primeiro momento. Gabriel, sem querer, se aproximou e, ao ouvir o risinho do menino, voltou a olhar para o seu rosto. Aquele sorriso era idêntico ao seu, quase um reflexo, e isso o deixou ainda mais inquieto. Não era possível ignorar. Havia algo ali que ele não conseguia compreender, como se a memória de um amor perdido estivesse sendo trazida de volta, peça por peça. Ele gosta dos cavalos, como o pai, Clara disse de repente, sem desviar o olhar. Gabriel parou, sentindo a tensão na voz dela. Como o pai? Perguntou, tentando manter a voz firme, embora o coração estivesse disparado. Clara se virou devagar, os olhos suavemente carregados de tristeza. Ela olhou para Elias, que agora estava acariciando o pescoço de um cavalo branco. E depois olhou para Gabriel. O silêncio entre eles era carregado, como se o tempo tivesse parado para permitir uma respiração profunda antes do que estava prestes a ser dito. Quando ele nasceu, não sabia que você partiria tão cedo. Ele me perguntou por você muitas vezes, mas eu nunca soube o que dizer. Gabriel sentiu o peito apertar. Agora as peças estavam se encaixando, e ele não conseguia mais ignorar o peso da revelação. Clara suspirou e, com a voz embargada, continuou. O amor que você deixou atrás foi um legado que ele sempre carregou, mas também uma dor que não conseguimos curar. Gabriel estava parado, sem saber o que dizer. O que ele pensava ser uma simples coincidência era, na verdade, a revelação de um passado que nunca havia sido enterrado. No início, ele tentou afastar a ideia. Era impossível, pensava ele. Mas conforme o dia avançava, e o menino continuava a brincar, parecia que todos os sinais que o destino havia escondido no passado agora estavam sendo revelados, um a um. Quando o sol estava mais baixo, Clara o convidou para o jantar. A mesa estava posta de forma simples, mas acolhedora, e a comida quente cheirava pela casa.
Durante a refeição, Gabriel mal tocava na comida, perdido em seus próprios pensamentos. Cada vez que olhava para o menino, seus olhos pareciam mais familiares. E apesar do que estava começando a entender, o receio de confrontar o passado ainda o prendia. Depois que terminaram, Clara e Elias se recolheram para o quarto. Gabriel ficou na sala, observando o fogo que crepitava na lareira, mas sua mente estava longe. Lá fora, a noite já havia caído, e ele sentiu o peso da escuridão sobre seus ombros, como se ela estivesse esperando por algo, por alguma decisão. No silêncio da casa, um único pensamento rondava sua mente. Ele era o pai daquele menino. Mas como isso seria possível? Por que Clara o havia mantido tão longe? E como ela conseguira esconder isso dele por tanto tempo? Ele não queria acreditar, mas as evidências estavam todas diante dele. O menino tinha os olhos dele. E o que o fazia ainda mais angustiado era saber que naquele momento o destino tinha dado uma segunda chance para corrigir o que estava incompleto, o que estava faltando. Naquela noite, Gabriel não conseguiu dormir. A casa parecia mais silenciosa do que nunca, e o som da chuva batendo contra a janela trazia um eco de algo que ele já sabia, mas que ainda não conseguia aceitar. O amor que ele tivera no passado não havia morrido. Apenas havia sido interrompido por circunstâncias além de seu controle. Quando a manhã seguinte chegou, Gabriel foi até o campo e se deitou na grama, olhando para o céu azul. Ele nunca soubera o que poderia ter sido, e essa incerteza o consumia. Mas agora ele sabia que tinha uma chance de acertar, uma chance de ser o homem que poderia dar ao menino o que ele jamais teve. A verdade e talvez um futuro que ele sempre imaginara, mas que o destino tinha tentado esconder. E enquanto ele se levantava, os olhos do menino brilhavam em sua memória. E uma única pergunta ecoava em sua mente: como lidar com o amor perdido e a chance de recomeçar? O segredo diante da porta. O sol da tarde filtrava-se pelas cortinas da sala, tingindo o chão com um dourado calmo. Gabriel caminhava em círculos, incapaz de permanecer sentado. Desde que o dia amanhecera, aquela verdade inacabada o perseguia. Cada gesto de Clara, cada olhar de Elias, pareciam confirmar o que ele já sabia no fundo do peito. Mas ainda não tinha coragem de dizer em voz alta. Clara estava na cozinha, lavando as louças do almoço, quando ouviu seus passos se aproximando. O som pesado de botas no assoalho trouxe de volta lembranças que ela tentava enterrar. Sem se virar, falou com voz contida. Sei que tem perguntas e que talvez não goste das respostas. Gabriel parou à porta, o chapéu nas mãos, o olhar fixo nela. Clara... Começou hesitante. Por que não me contou? Ela enxugou as mãos num pano e o fitou por um instante. Nos olhos dela havia calma e culpa. Porque, naquele tempo, eu não tinha escolha. Sempre há uma escolha. Ele rebateu mais duro do que pretendia. Eu passei anos acreditando que você havia me esquecido. Clara respirou fundo e se aproximou devagar. Você foi embora antes que eu pudesse explicar, disse, com a voz embargada. Quando soube que eu estava esperando um filho, já era tarde. Tarde? Ele perguntou incrédulo. Clara, eu teria voltado. Eu teria enfrentado o que fosse... Não, Gabriel. Ela o interrompeu, segurando as lágrimas. Naquela época, as pessoas falavam mais alto que o coração. E seu pai, você sabe o que ele teria feito se soubesse. Gabriel desviou o olhar. Sabia bem. O velho Sebastião, patriarca da família, nunca aceitaria que o filho se casasse com uma mulher que não pertencia à sua classe. O nome da família vinha antes de qualquer sentimento. E Gabriel, jovem e sem poder, não teve forças para enfrentar o destino que lhe foi imposto. Quando partiu, acreditou que o amor ficaria ali, no tempo. Mas o tempo caprichoso guardou cada pedaço, e agora os devolvia um por um. Eu tentei te procurar, continuou ela, mas você já estava longe. E então, Elias nasceu. Por que não me procurou depois? Ele perguntou, num tom que misturava dor e incredulidade. Porque eu soube que você havia se casado. Essas palavras o atingiram como um golpe. Gabriel baixou a cabeça, sentindo o peso do passado cair sobre os ombros.
Meu casamento acabou antes de começar, respondeu depois de um longo silêncio. E agora eu vejo o que perdi. Clara respirou fundo, tentando conter a emoção. Não quero que pense que te culpo. O que aconteceu foi o que o destino escreveu. O destino... Ele murmurou amargo. Às vezes acho que o destino é só o nome que damos ao medo de lutar pelo que amamos. Clara o encarou, e por um breve instante, a distância entre os dois pareceu desaparecer. O passado se misturava ao presente, e o que restava era a lembrança de um amor que nunca deixou de existir. Do lado de fora, Elias chamava pelo cavalo branco. A voz do menino rompeu o silêncio entre eles, e ambos olharam pela janela. Gabriel observou o filho brincar, sem saber o que fazer com aquele novo sentimento. Uma mistura de arrependimento e esperança. Ele é um bom menino, disse Clara com um sorriso discreto. E merece saber a verdade. Eu também mereço, respondeu Gabriel, aproximando-se dela. Quero estar presente, quero que ele saiba quem eu sou. Clara respirou fundo e por um instante pareceu hesitar. Mas o olhar firme de Gabriel a convenceu. Está pronto para isso, Gabriel? Ela perguntou com voz baixa. Esperei anos por esse momento, respondeu. E se o destino me trouxe vocês de volta, não vou deixá-los ir de novo. A emoção que ela conteve por tanto tempo transbordou. As lágrimas correram silenciosas, enquanto ele a segurava pelas mãos. As mesmas mãos que um dia ele jurou nunca mais tocar. Naquele gesto simples, havia o peso de anos perdidos e a promessa de um novo começo. Na varanda, o menino ria, alheio à história que estava sendo reescrita dentro daquela casa. O som do riso dele encheu o ar como uma bênção. E pela primeira vez em muito tempo, Gabriel sentiu paz, o que o destino devolveu. O dia amanheceu leve, com o cheiro da terra úmida e o canto dos pássaros voltando a preencher o ar. Gabriel despertou cedo, mas não teve coragem de sair do quarto imediatamente. Ainda sentia as palavras de Clara ecoando dentro dele, como se o tempo tivesse se curvado para permitir que o passado encontrasse um novo sentido. Na sala, Clara preparava o café. O menino ainda dormia, abraçado ao pequeno travesseiro que a mãe havia trazido na mala. Havia paz no rosto dele, uma paz que Gabriel nunca tinha visto em si mesmo. Quando Clara notou a presença dele na porta, ofereceu um sorriso discreto. "Dormiu bem?" perguntou. "Pela primeira vez em muito tempo", respondeu ele. Talvez porque o que estava perdido finalmente encontrou o caminho de volta. Ela desviou o olhar, sem saber o que dizer. Por anos vivera entre arrependimentos e tentativas de seguir em frente, mas o destino parecia ter esperado o momento certo para costurar o que havia sido rasgado. Agora, diante daquele homem que um dia a amara e do filho que carregava os traços dele, Clara sentia que o tempo enfim se rendia. O silêncio entre os dois foi interrompido por passos leves. Elias apareceu na porta, com os cabelos despenteados e o olhar curioso. "Mamãe, o tio Gabriel vai ficar com a gente hoje também?" perguntou inocente. Clara trocou um olhar com Gabriel, e o mundo pareceu parar. Ela tentou responder, mas a voz falhou. Gabriel se ajoelhou diante do menino e, com ternura, colocou a mão sobre o ombro dele. "Elias", começou com a voz baixa, mas firme. "A verdade é que eu não sou só o amigo da mamãe." O menino o encarou, confuso. "Não?" Gabriel sorriu. "Sou seu pai, meu garoto, e se você deixar, quero ficar por perto para te ensinar tudo o que o tempo me ensinou." Por alguns segundos, o silêncio tomou conta da sala. Clara observava, o coração apertado entre o medo e o alívio. Elias piscou algumas vezes, como se tentasse entender. Depois abriu um sorriso largo e o abraçou com força. "Eu sempre achei que o senhor parecia comigo", disse rindo. "Agora entendo por quê." Gabriel riu com ele e o som daquele riso misturado ao do menino foi como um sopro de vida nova enchendo a casa. Clara se aproximou e, sem dizer nada, os envolveu num abraço. Por um instante, o passado deixou de importar. Tudo o que existia era o agora e a chance de começar de novo. Naquela tarde, o sol voltou a brilhar sobre os campos. Gabriel levou Elias para ver os cavalos e mostrou-lhe a plantação, falando sobre as sementes, a chuva
e o tempo certo das coisas. O menino ouvia atento, encantado. Clara os observava da varanda, com um nó na garganta e lágrimas que não eram de tristeza, mas de gratidão. Ao entardecer, enquanto o céu se tingia de tons alaranjados, Gabriel caminhou até ela. "Sabe, Clara", disse parando ao seu lado, "passei metade da vida tentando entender o que o destino queria de mim." Ela sorriu com o olhar perdido no horizonte. "E descobriu?" "Descobri que o destino nunca levou nada", respondeu olhando para ela. "Só esperou o momento certo para devolver." Clara segurou a mão dele. Nenhuma palavra seria capaz de traduzir o que sentia, e talvez não fosse necessário, porque às vezes o amor não precisa ser explicado, basta ser vivido. E assim, sob o pôr do sol, o fazendeiro que havia aprendido a conviver com o silêncio reencontrou a voz que o destino guardara para o final, a da mulher que um dia amou e do filho que, sem saber, carregava seu nome no olhar.